Olá, é com muito prazer que eu venho participar com vocês desse primeiro seminário Se Atualiza Cientista. Me chamo Maria Aparecida Bodstein, ou Cida Bodstein, como vocês preferirem, e eu quero falar com vocês a respeito de fermentação natural em pães. O quanto o tempo e o processo escolhido são essenciais para a qualidade do produto final. Eu trouxe para vocês alguns slides e é sobre essas etapas, esses processos e esses tempos que nós iremos conversar um pouco. Então, eu tenho aqui eu trouxe para vocês uma definição do que é a fermentação natural, ou seja, toda fermentação é um processo natural. Por definição, nós temos culturas de lactobacilos ou bactérias do ácido lático e leveduras selvagens naturais, mantidas ao longo do tempo e contínua a partir de uma próxima ativação. Ou seja, o fermento natural é uma cultura que nós iremos construir muito artesanalmente. Geralmente são preparos a partir de farinha de trigo, farinha de centeio e água, que a partir do tempo e das condições que vocês mantêm essa cultura, ele irá desenvolver meios ali que podem predominar lactobacilos ou leveduras, né? Ou pode haver uma simbiose entre essas duas culturas, mesmo sabendo que as bactérias do ácido lático elas são mais resistentes a meios ácidos do que as leveduras, mas pode haver uma simbiose e é essa simbiose dessas culturas que irão fazer com que os pães de longa fermentação tenham todas as características de sabores e aromas que eles apresentam. No entanto, um pão, ele pode ser um pão de longa fermentação utilizando um fermento biológico industrial. Eu quero destacar para vocês que os tipos de fermentos possíveis para se produzir esses tipos de pães existem três, né? Vocês podem usar um biológico industrial e eu quero chamar a atenção desse ponto porque algumas pessoas se equivocam acreditando que um pão só pode ser chamado de longa fermentação se ele só fizer uso de fermentos naturais. Mas, ora, se um fermento biológico também é um fermento natural, porque um fermento biológico, a indústria simplesmente isolou leveduras, as Saccharomyces, né, em fermentos que são classificados como fresco, porque contém umidade, ou seco, porque foram desidratados. Mas são fermentos vivos, são fermentos que têm na sua base leveduras. Ou os fermentos selvagens, os fermentos que as pessoas insistem em chamar de natural, como se isso fizesse com que esses fermentos fossem melhores ou mais puros que os fermentos industrializados. Tá? Eu não tenho preferência por nenhum dos três, assim, eu gosto de usar, ao contrário, eu gosto dos três, eu faço pães maravilhosos usando fermentos biológicos industriais, da mesma maneira que eu uso os fermentos selvagens. Então, não é essa a questão. A questão será tempo e domínio do processo. É isso que eu gostaria que vocês entendessem e acreditassem. Uma vez que vocês façam, obviamente, escolhas certas, corretas de matéria-prima, escolhas corretas de percentuais e o bom uso das técnicas de processo, vocês terão pães excelentes, independente da escolha do tipo de fermento biológico que vocês façam, tá? Então, aqui eu trouxe algumas nomenclaturas
porque os fermentos naturais eles podem ser denominados como levain, sourdough, sourdough é uma referência ao sourdough bread da Califórnia, nos Estados Unidos, que significa massa azeda, mas também pode ser massa madre, liefeto, madre, enfim, existem várias denominações, ok? Agora, o processo de fabricação, esse sim, vocês podem, eu trouxe dois processos para vocês, o tradicional e um processo moderno feito com esse tipo de levedura selvagem. Veja bem, ambos são compostos por 11 etapas. E é sobre essas etapas que nós iremos falar agora. Bom, a primeira pesagem dos ingredientes, que é uma etapa de precisão, uma etapa de padronização, né? A segunda consiste numa mistura dos ingredientes em primeira velocidade, e aí geralmente eu coloco 5 minutos para que vocês entendam que minimamente nessa etapa a massa precisa ser, os ingredientes precisam ser misturados, tá? Não com nenhuma obrigação de ainda de já ter virado massa, mas é que eu preciso sim misturar, a água do processo precisa estar gelada para distribuir essa temperatura aos demais ingredientes, enfim, é uma etapa que feita na maceira, tá? Ela pode ser, pode levar esse tempo aí, 5 minutos, tá? Minimamente. A terceira etapa fala do batimento em segunda velocidade. Óbvio que eu estou falando aqui de etapas com maceira, com o uso de maceira. E vocês irão perceber que no outro processo isso vai mudar, mas aqui eu uso uma maceira. E na segunda velocidade, esse tempo vai gerar em torno de 7 a 10 minutos, porque aqui eu só vou parar de bater essa massa quando eu obter a rede de glúten, aquela rede que na panificação vai ser formada através da mistura dos ingredientes com a água, né? A farinha de trigo contém essas proteínas formadoras da rede, e essa rede é uma rede elástica extensível que irá sustentar os gases na fermentação. Então, eu preciso, aqui nessa etapa da formação da rede de glúten. Eu vou fazer aqui nessa fermentação principal, nós faremos um intervalo de meia hora, um intervalo importante, porque é nessa fermentação principal que ocorrerá a ação das enzimas, principalmente as enzimas alfa-amilases, tá? Que irá digerir os açúcares presentes no amido, né? Irá quebrar os açúcares do amido e irá transformá-los em glucose, tá? Então, as leveduras irão utilizar essa glucose para transformar em álcool e gás carbônico. Essa é a etapa principal desse intervalo, que pode levar de 30 minutos a 1 hora. A panificação ela não pode ser algo rápido. Se você faz um pão, você consegue fazer um pão em meia hora, mas se você perceber a diferença de um pão feito rapidamente com pães que respeitam esses tempos de processo, vocês irão entender o quanto que é gratificante para o consumidor que recebe esse pão feito com todo esse respeito e essas técnicas aí, tá? Então, a quinta etapa é a divisão dessa massa, onde você porciona, né, em tamanhos iguais. A sexta etapa fala do boleamento, que é um pré-formato, uma pré-modelagem, é aqui que você define o que seu pão irá se transformar. A sétima é uma fermentação secundária e essa fermentação ela vai devolver a extensibilidade à massa que foi perdida nas etapas anteriores, porque na divisão e no boleamento você acabou fazendo com que a rede de glúten se transformasse numa rede mais resistente. A fermentação ela vai relaxar essa rede proteica.
Então, novamente, mais meia hora de descanso. Modelamos, aqui damos o formato final para esse pão e levamos para a fermentação final. Essa fermentação final, ela minimamente deve ter 1h30, tá? Óbvio que com uma temperatura controlada, né, em torno de 26 graus, fará com que vocês percebam, né, o quanto foi importante a escolha dos ingredientes, o respeito aos percentuais utilizados, tá? E principalmente, se tudo que você fez até aqui deu certo. Então, se você, por exemplo, quer um pão com uma fermentação mais prolongada, mas você usa uma farinha fraca, você vai perceber que esse pão, essa farinha não vai ter condições de ter uma fermentação mais prolongada, pela escolha da sua farinha. Se você colocou muito fermento, um percentual alto, obviamente esse pão começa a perder força com 40 minutos. Então, não atingiu nem o mínimo necessário, porque o mínimo necessário para que essa etapa aconteça corretamente é 1h30, até 3 horas, sob condições controladas de temperatura e atmosfera. Então, essa fermentação final, ela vai indicar todo o seu processo. Nós faremos o cozimento desses pães e eu gosto de ressaltar aqui que a fermentação, ela só termina no forno. Se a fermentação terminar na câmara de climática, na câmara de fermentação, gente, alguma coisa deu errado, tá? Vocês deixaram fermentar demais e não tem mais leveduras e esse pão vai morrer. Infelizmente, esse é o termo, vai morrer. Ele chega no forno, com calor, ele vai, as leveduras não têm força para se multiplicar mais, ele arreia, ele cai, esse pão, e fica muito duro, tá? Então, é ruim, mas é um sinal de que você errou no controle da fermentação. Essa fermentação, ela tem que terminar no forno, onde ele vai ter o salto do forno e vai ter um pão muito, muito crocante e macio. Saindo do forno, a última etapa é deixar esse pão esfriar, ou seja, o vapor da parte interna desse miolo vem para a casca e da casca para a superfície, obtendo um pão com qualidade. Tá? Então, esse é um processo tradicional. Comparando ao processo natural que tem sido praticado pelas padarias artesanais, nós iremos começar usando um termo muito comum: refrescar o levain ou refrescar o fermento. Refrescar significa fornecer a essa cultura que vocês iniciaram há algum tempo, oferecer a essa cultura tudo o que eles precisam para se alimentar, que seria a farinha e a água. Então, nós hidratamos o levain ou o fermento com água, colocamos um pouco mais de farinha e esperamos ele dobrar de volume de 4 a 8 horas de antecedência ao preparo do processo de fabricação. Então, aqui você vai ver o quanto o seu fermento está ativo. Algumas pessoas gostam de chamar de starter, né? Ou seja, você vai ativar o seu fermento e você vai começar o seu processo, tá? Pesando os ingredientes sempre, porque você precisa padronizar os seus ingredientes. Nós faremos uma autólise. Nossa, como eu gosto desse processo. A autólise, ela foi citada pela primeira vez por um cientista, um tecnólogo de alimentos francês, Calvin. Calvin foi um dos primeiros cientistas, ele era francês, mas ele morou no Brasil, e ele pesquisou muito a panificação e ele escreveu sobre a autólise. E a autólise, ela tem inúmeras funções, mas duas são muito importantes, as quais ele cita, tá? Que a primeira delas é aprimorar as propriedades da estrutura da rede de glúten. É como se, na verdade,
simplesmente porque a autólise é a hidratação da farinha pela água da receita. Então, antes de você começar o seu processo, você já coloca farinha e água e deixa lá hidratando de 40 minutos a 1 hora. Essa etapa, particularmente, ela irá, na hidratação, fazer com que as proteínas formadoras da rede de glúten se liguem automaticamente. Então, essa estrutura, uma vez ligada, é como se você não precisasse nem bater a massa. As proteínas já estão ali. Mas além de todas as funções importantes da autólise, a segunda, essa é uma, e a segunda é uma das que eu gosto muito de entender e repassar, que é a ação das enzimas proteases. Ora, já que ela ajudou na primeira etapa a formar a rede, mas essa rede é uma rede muito forte, as enzimas proteases elas vão agir degradando para que essa massa não fique tão pegajosa, não fique com tanta força, fique mais extensível. Entende? Então, a autólise ela é importante por realizar inúmeras funções que facilitam o processo e, sobretudo, essas duas etapas aí. Nós seguiremos misturando, respeitando as proporções e ordens corretas, tá? E seguiremos para o amassamento ou sova, que é simplesmente uma etapa que nós iremos retirar o ar agregado lá na mistura. Não precisa... É um processo tão artesanal que nessa hora você faz essas etapas, todo esse processo aqui é feito sem a necessidade de equipamentos. Óbvio, se você tem uma produção grande, uma grande demanda de pães, né, uma padaria, você vai precisar produzir muita quantidade de massa e você vai fazer uso de equipamentos. Mas se a gente estiver falando de pães caseiros e artesanais feitos para o consumo individual, você pode fazer isso na mão, sem precisar depender de esforço. Ai, nossa, é muito difícil, é muito pesado sovar 1 quilo de farinha. Não, porque aqui você simplesmente agrega os ingredientes, tá? E aí nós iremos para a fermentação principal, que terá a mesma função do processo anterior, ou seja, vai utilizar a ação das enzimas para quebrar os açúcares do amido, tá? Só que essa etapa, ela vai ser uma etapa que vai levar em torno de 4 horas, com temperaturas que não devem ultrapassar 26 graus. Por quê? Porque dentro dessas 4 horas, durante 2 horas, nós iremos fazer dobras, ok? E essas dobras, elas fazem muito papel do amassamento mecânico. Ela é como se dobrando a massa, uma parte por cima da outra, a cada meia hora, no total de 4 horas ao todo, 4 dobras ao todo, você possa desenvolver a rede de glúten da massa. E depois você deixa 2 horas coberta em temperatura ambiente e essa massa ela vai estar maravilhosa, ela vai estar da mesma maneira que uma massa cilindrada numa masseira, ok? Esse é o objetivo dessa fermentação principal nesse processo. Seguindo de uma pré-modelagem, tá? Dividimos e pré-modelamos, uma etapa que pode levar em torno de 30 minutos. Fazemos a modelagem, ou como os padeiros modernos preferem chamar de shape, que é onde você define o formato final do seu pão. Faremos uma fermentação final e olha novamente o tempo prevalecendo. Essa fermentação final, ela pode, isso são sugestões, tá? Você pode deixar essa massa descansando 2 horas em temperatura ambiente para ela reagir a todo o processo e levar essa massa 24 horas, ou seja, de um dia para o outro, sob refrigeração, e uma refrigeração sugerida
de 4 graus, que é uma refrigeração doméstica também, né? Você pode levar essa massa para descansar sob refrigeração durante 24 horas. O objetivo aqui é que o fermento que é selvagem, que você não tem certeza que se prevalecem leveduras ou bactérias do ácido lático, é importante que aqui você dê tempo para que esse pão cresça. Então, esse pão ele pode crescer em 24, mas ele pode crescer em 15 horas, em 30 horas. Esse tempo, de verdade, é o limitador da força do fermento escolhido. E também da qualidade do seu pão no final. Porque um pão, quanto mais tempo ele fermentar, mais sabores, aromas, menos dificuldades de digestão nós iremos ter, tá? Seguindo desse longo período de fermentação, nós teremos um cozimento, tá? Um cozimento aí num forno pré-aquecido, na temperatura em torno de 200 a 220 graus, seguido do resfriamento para que a umidade do interior desse pão saia e você tenha um pão que, por característica, tem uma casca bem resistente, mas um miolo muito úmido. É exatamente essas características que fazem com que esses pães tenham uma validade naturalmente maior do que pães que não passam por esse tipo de processo, ok? Então, para concluir, eu quero deixar registrado que não importa a escolha do fermento, desde que ele seja biológico, vocês podem escolher entre o fermento biológico fresco, seco, ou o fermento biológico selvagem. Vocês podem produzir um fermento a partir de iogurte, cerveja, vinho, frutas, enfim. A escolha não é essa que vai predominar. Agora, importa sim os percentuais usados desses fermentos. O quanto vocês irão usar. Quanto menor o percentual e maior o tempo da fermentação, muito melhor para garantia do seu produto final. E, além disso, o respeito ao processo escolhido. Se você escolheu usar um tipo de processo, você precisa respeitar as etapas e o controle dessas temperaturas. Então, anotem tudo. Não adianta fazer um pão que você... eu acho que eu deixei fermentando 30 minutos. Eu acho que o meu pão fermentou 12 horas. Eu acho... Não, anota. Porque, senão, cada pão que você fizer vai ter uma característica diferente. Então, o sucesso do produto estará garantido se você utilizar esse tipo se você fizer a escolha certa, ok? Então, eu adorei participar, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, eu espero que vocês tenham gostado. Foi com muita satisfação que eu fiz esse trabalho aí para vocês, tá bom? Um beijo grande.